Arrancamos a segunda parte da Praça da Alegria com um espaço dedicado ao coronavírus. Temos-lo feito já há vários dias. Eu diria que já estamos já na segunda semana de esclarecimento e hoje contando com um especialista na matéria, o pneumologista, o professor Agostinho Marques. Muito obrigado por regressar à praça. Há muito tempo que não nos víamos, pelo menos diretamente, de certeza. Professor, tire-me aqui uma dúvida de algibeira, se quiser. Contraindo o coronavírus, ou Covid-19, eu fico imune ao Covid-19? Faz perguntas difíceis, porque ainda sabemos pouco. Apesar de saber, é uma pergunta para $1 milhão. Nós sabemos algumas dicas. Nós sabemos que os coronavírus que circulam em Portugal, os 4 que há para aí, e causam constipações, não dão habitualmente imunidade. E são da mesma família. Ok. Os da mesma família não dão imunidade. E sabemos também que em relação a este, quer na Coreia, quer na China, já aconteceu segunda infecção no mesmo doente. Certo. De maneira que é de imaginar que não dê uma imunidade pelo menos tão forte como acontece com a gripe. Muito bem. A pergunta da algibeira foi ultrapassada. Vamos àquelas que tínhamos preparado. Como é que ele atua no nosso organismo, este vírus? Este vírus é muito semelhante ao vírus da gripe, quer dizer, toca nas células do aparelho respiratório, aquela coroa que lhe dá o nome tem receptores que se ligam a receptores a parcelas das nossas células, liga-se, migra para dentro da célula e depois utiliza a célula como o meio para se reproduzir. Okay. E reproduz-se tanto que rompe a célula e passa para o lado. E vai alargando assim uma zona de destruição ao longo de todo o aparelho respiratório. Se for muito extenso, vem mesmo aos pulmões. Com a gripe? É muito parecido, o mecanismo é muito parecido ao mecanismo de qualquer vírus de infecções respiratórias banais. Portanto, ele em si próprio não é muito diferente de uma infecção banal. Sim, então, e porquê é que se desenvolvem as infecções pulmonares? Porque ele vai crescendo, ocupando espaço. Vai crescendo até chegar a uma altura em que o sistema imune do doente, sensibilizado, acaba por destruir, como acontece também com as outras doenças. Portanto, tem um comportamento idêntico. Semelhante. E até é a primeira nota que importa aqui. Diga. E até particularmente pouco grave. Esta doença, na grande maioria das situações, dá uma forma de doença respiratória mais leve que a gripe. Portanto, importa isto pelo seguinte, é porque há muito alarme social. E tem que haver porque estamos muito empenhados em conter a epidemia e há boas razões para isso. Este senhor que está a falar é um pneumologista. Isto para as pessoas que entraram de repente na conversa e estão a ouvir o professor Agostinho Marques. É bom que diga isso e que reforce isso. Com base em já 3 meses de evidências, e milhares de doentes. Grande parte destes doentes, quase metade, nem febre têm. Portanto, se forem pessoas ativas, as pessoas que estão hoje nas escolas, estão hoje no trabalho, essas pessoas têm um risco pessoal, no caso de contraírem a doença, muito pequeno. O problema aqui é a epidemia que queremos conter, não é tanto a gravidade da doença. E também, as famílias hoje já sabem isso também, as crianças são atingidas um pouco menos e com muito pouca gravidade também. E porquê é que isso sucede? Também já tem resposta? Não tem, é um dado de evidência, é uma sorte. Já foi assim com a gripe A. Também atingia pouco as crianças. Mas porque elas estarão com as suas vacinas mais... Não por aí não pode ir, porque a imunidade é pobre, não há contacto anterior, é muito difícil perceber isso. Bom, isto tem a ver, penso eu, como explicação, como sendo uma infecção relativamente pouco grave. A mortalidade é relacionada com os 80 anos e doenças associadas, quer dizer, de facto, quem morre são essas pessoas. E não é por acaso que neste momento nós temos em Portugal, se põe 40, 41 casos. Sim. Estão internados por critérios de epidemiologia, que estão internados para evitar contágio, não pela gravidade. Se fosse pela gravidade, como acontece numa pneumonia, uma doença qualquer, a esmagadora maioria, se calhar todos, talvez 2 ou 3 seriam internados, os outros seriam tratados em casa. Compreende? Quer dizer, não é pela gravidade. Todos, não há óbitos ainda. E é assim que acontece também já agora... Então porquê é que o mundo entrou em pânico? Porque é uma doença nova e já chega de doenças. Se a gente puder evitar que entre outra, ótimo. E porque é o problema depois do número. É essencialmente isto. Enquanto são 100, 200, 300, as formas graves, que são 4 ou 5%, são 30, por aí. É contível, é fácil de resolver. Se isto chega a ser milhares,
4% de muitos milhares já é um número grande. Claro. E, portanto, já passa a ser um problema em que o número de mortos passa a ser significativo e até pode romper a capacidade de resposta do sistema, se o número for grande. Sim, é evidente. De maneira Os que o números alarme são vem limites, não é? da necessidade de limitar o número. Nós precisamos, de facto, limitar o número e que a doença não dê grandes estragos. Aliás, os esforços estão a ser feitos e a ter muito sucesso em Portugal. Agora, do ponto de vista pessoal, para qualquer destas pessoas que estão aqui a trabalhar, aí seguramente o risco é muito pequeno. Professor, então quais são as medidas que nós devemos tomar efetivamente para salvaguardarmos essa disseminação da doença? Estão a ser tomadas, olha, a título Mas pessoal... a título pessoal, o que é que devemos fazer? Basicamente, eu sou capaz de o infectar daqui para aí, ou ao contrário, porque nenhum de nós, creio, está doente. E estamos a mais de 1 metro, não é? Com as partículas que se emitem. Neste caso, sou eu a infectá-lo porque estou a falar mais. E, portanto, estou a emitir mais probabilidade partículas. é maior. É. Bom, e venho de um mundo mais contaminado. E vem do hospital, não é? Venho de um mundo mais contaminado que o seu. Mas, basicamente, quer dizer, temos que evitar agrupamentos de pessoas. Sim. E proximidade muito grande com pessoas. Sobretudo nos sítios do país onde há hoje já pequenos agrupamentos de doentes. Este é o primeiro. Já agora, não temos proteção com máscaras. Já é importante isto aqui. Porque atualmente estão a acabar as máscaras por toda a parte por mau uso. Porque a máscara, está mais que demonstrado, quase não protege a pessoa que a usa. Professor, ainda ontem ouvi um português residente em Macau que contou que as autoridades em Macau distribuíram por cada residente em Macau 10 máscaras por 10 dias. É uma tradição oriental. Se for, sobretudo, ao Vietnã, em dias de sol, as pessoas andam na rua com máscara fora de qualquer epidemia. É muito uma marca do Oriente. Mas não é uma marca que pode evitar o contágio? Quase nada. E quando uma medida é pouco eficaz, usá-la é contraproducente, porque põe a pessoa com a sensação de segurança. Se precisássemos aqui de uma máscara, suponha que eu estava doente, era eu usar a máscara. Porque quando o meu jato de ar sai, projeta-se no tecido e fica retido. Quando o meu amigo toma ar, o ar vem pelos lados e entra com toda a tranquilidade. Portanto, não é por aí. Não é por aí. Portanto, este alarme que se faz de haver ou não haver máscaras não é importante. É importante que haja para os doentes usarem e pelos suspeitos. Poderá acontecer algo parecido com aquilo que sucedeu e que sucede atualmente em Itália, em Portugal? Ou nós atalhamos caminho mais rapidamente do que os nossos companheiros italianos? Tudo o que se está a fazer aqui é para evitar chegar exatamente a essa situação. Quando se diz que estamos em contenção, ainda não em mitigação, é porque efetivamente estamos. Eu estou em crer, ou podemos mudar de opinião daqui a 3 dias, mas estou em crer que estamos a fazer melhor o trabalho. Aliás, há uma onda, às vezes, de críticas, porque há desencontros de informação e tal. As autoridades em Portugal têm conseguido, as autoridades, os médicos, as pessoas, naturalmente, as organizações têm conseguido muito bem conter a doença. Estamos a fazer muito bem o nosso trabalho e provavelmente não chegaremos à Itália. Mas pode acontecer, nestas epidemias, é frequente, às tantas, o sistema romper. Romper porque espalha, basta as escolas, que eu hoje... Mas é o comportamento individual que está em causa também, conta muito, mas conta muito. Normalmente, quando há grande expansão de uma doença destas, é através dos agrupamentos, sobretudo de crianças. Apesar da doença não ser particularmente importante... Pode ser através delas. É porque uma criança numa turma semeia ali uma quantidade de crianças que à noite vai para casa, onde está o avô. Porque o problema é que é o avô. A pessoa que pode morrer, mas é esta a via de lá chegar. O professor, era mais avisado, na sua opinião, e aqui é estritamente pessoal, anteciparmos as férias da Páscoa? Eu vinha agora a ouvir na TSF Há essa possibilidade. discussão. Há essa possibilidade. Hoje há uma reunião a esse propósito. A minha opinião é que é um bocadinho cedo. E a minha opinião, mas não vale nada, a minha opinião. Estamos os dois a conversar. A minha opinião mas o meu amigo tem a experiência, não é? A minha opinião é que deviam fechar-se nos sítios onde há os tais surtos. Olhando para o mapa de Portugal, há concelhos onde há vários casos e distritos onde não há caso nenhum. Mas como é que podemos evitar que as pessoas vão de concelho para concelho? Não, terra para terra. Os miúdos que vão para a escola vão para a sua escola. Estamos a falar essencialmente de fechar escolas. Mas nesses concelhos que estão já com algum cuidado... Aí é de fechar. Aí é de fechar. Aliás, estão a ser fechados. Já fecharam em Felgueiras e bem tomado. Mas agora, fecharam as escolas, mas o que lhe pergunto é como é que nós podemos garantir que o habitante de Lousada ou de Felgueiras... Não pode.
Aí temos que, Aí não é ainda o por bom cima, não senso. podemos. É o bom senso. E é a informação, e é a insistência. Então o que é que deve fazer uma pessoa que está de prevenção? Nós conhecemos alguns casos de pessoas que estão em prevenção Devem porque estiveram estar- em determinado sítio, não tiveram contacto direto, mas estiveram num determinado sítio onde alguém que contraiu a doença... Se não estão de quarentena, como é o caso, se Sim. estão de quarentena, devem evitar contacto com as outras Já lá pessoas. ia, já lá ia. Aí Mas de estamos prevenção, entendidos. em primeiro lugar. De prevenção, deve-se recomendar que estas medidas sejam tomadas completamente à letra. Não cumprimentam, não beijam, não se aproximam das outras pessoas e não andam em espetáculos e não vão ao futebol. Devem ter uma atitude de ficar tranquilos em casa e sair só De absolutamente para contenção. o que é necessário. De contenção, dirá, sim. não é? É. Portanto, a prevenção implica É, alguma só contenção contenção. É. de algum Exatamente. deslocamento. Exatamente. Só o estritamente necessário, é Só- isso que diz. exatamente. Quem está de quarentena? Não, bom, aí está isolado. Mas ninguém pode ser obrigado, não é? No nosso país. Não, e também se discute Voltamos muito. a apelar ao dever cívico, não é? E é que sim que deve ser. Porque se fosse obrigado, era muito pouco eficaz. Porque se fosse obrigado, era obrigado pela Nossos autoridade amigos judicial. chineses puseram os exércitos a toda a porta de Mas casa. é um regime que o permite. Nas não é? democracias tinha que ser um juiz. E os juízes, ou com o devido respeito aos juízes, o sistema judicial demora muito. Isto não vai demorar. Não vai lá de... Portanto, é mais eficaz a pedagogia sobre as pessoas. Com algumas falhas, mas acaba por produzir mais resultado. Portanto, Não se deve quarentena é ser drástico. quarentena. É. É ficarmos num período de tempo designado por alguém Duas semanas de especializado. isolamento. 2 semanas de isolamento. Isolamento. E isolamento total. Não é eu vou comprar pão, não é Não, eu é vou quem ao está de supermercado. quarentena deve estar isolado totalmente como se estivesse internado. Sem Em exceções. casa. Sem exceções. Sem exceções. A menos que a doença precisa ter um serviço de saúde, naturalmente, mas contatando primeiro a linha 24 para saber exatamente que percurso deve fazer e que condições deve respeitar para não pôr em risco as pessoas. Professor, eu gostava que o professor utilizasse este minuto final para dar alguns conselhos de, eu diria, de prevenção, mas não de pânico, não é? Exatamente. Eu gostava de repetir que a doença é pouco grave para a maior parte das pessoas e, portanto, não temos que ter medo individual. No entanto, é um imperativo não ficar doente, porque é muito importante não propagar a doença. E se eu fico doente, sou um elo Claro, de de continuidade. transmissão, Portanto, devemos absolutamente respeitar as indicações que as autoridades estão a dar neste momento, como se a doença fosse muito grave. Porque o fenómeno é muito grave, Claro. a doença individualmente não o é. Professor, muito obrigado por aqui ter vindo à praça mais uma vez. Nós temos esta sina de conversarmos sobre doenças, sim, claro, mas claro. fico muito satisfeito por vê-lo de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente. professor. Igualmente. Sónia, nós vamos... Beijinho.